Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um evento do Instituto Brasil-Israel. Estamos aqui hoje para falar sobre o acordo entre Israel e Emirados Árabes Unidos. Primeiramente, vou me apresentar. Sou Karina Calandrin, sou professora e coordenadora do curso de Relações Internacionais do Unisagrado. Sou também doutoranda e mestre em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Também fiz estágio de pesquisa na Universidade de Haifa, em Israel, e sou colaboradora do Instituto Brasil-Israel. O Instituto foi fundado em 2016 e é uma organização sem fins lucrativos dedicada a informar o público em geral sobre temas relacionados a Israel, o Oriente Médio e as relações do Brasil na região. Reconhecendo o direito à autodeterminação dos povos, o Instituto defende a paz justa entre israelenses, palestinos e as demais populações que habitam o Oriente Médio, opondo-se a todas as formas de discriminação, raciais, étnicas ou religiosas, em acordo com os valores democráticos. Hoje, com a gente, temos o Leonel Karasik, doutorando e mestre em Estudos de Israel pela Universidade Ben-Gurion do Negev, pesquisador do Centro de Estudos de Israel e Sionismo e diretor de Fundraising América do Norte na organização rabínica Zohar. Obrigada, Leonel, por estar aqui com a gente hoje nesse bate-papo. Obrigado a vocês pelo convite. Então, vamos começar aqui contextualizando o pessoal que está nos acompanhando, né? Quem não viu hoje, mas hoje foi um dia histórico para as relações internacionais de Israel. Israel e Emirados Árabes Unidos chegaram a um acordo, né, que levará a uma normalização total das relações diplomáticas entre as duas nações, após uma negociação com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que intermediou esse acordo. Então, também foi importante para a política dos Estados Unidos, lembrando que este ano é ano eleitoral, né, eleições nos Estados Unidos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, né, afirmou, né, que esse dia foi um dia histórico para o país. E, né, apesar de o acordo, né, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né, no acordo, Israel concordar em suspender, né, a reivindicação sobre as áreas ocupadas na Cisjordânia, né, os territórios ocupados da Palestina, que já tinha, né, sido discutido no mês passado, o começo de uma anexação. O Netanyahu disse que a anexação não está fora, né, não está descartada totalmente. Então, com isso, eu quero começar aqui nosso bate-papo perguntando para o Leonel, que está em Israel, como que foi a reação aí hoje, né? Como que essa notícia foi recebida em Israel, se você pode dar um panorama geral para a gente. Olha, como a gente está ainda com casos subindo de corona, não é que eu tenha saído na rua para perguntar para as pessoas. Porém, na televisão foi o Jornal das 8, todos os jornais mostraram as notícias, mostraram a comitiva de imprensa do Benjamin Netanyahu. Só que, sendo bastante sincero sobre o que eu sei como relações internacionais afetam o público israelense, provavelmente vai ser assunto de amanhã de manhã e no dia seguinte o pessoal já não vai mais falar sobre isso. Porque não é algo exatamente, se eu não me engano, teve uma pesquisa de opinião, perguntaram quanto da população israelense colocava na primeiro lugar da sua preocupação a questão da anexação, foram 4,2%. Ou seja, Nossa. Não é exatamente algo muito relevante. Porém, isso não quer dizer que não seja importante também. Então, tem uma diferença. De fato, seria a terceira maior onda de estabilização diplomática israelense. Vamos lembrar Egito, 79, Jordânia, 94. No meio você tem os acordos de Oslo que não foram completados, então não é difícil dizer que seja um grande breakthrough diplomático, e os Emirados Árabes. Obviamente tem outros no meio que eu acho que valem a pena serem mencionados, que não são da região, mas são contrapesos. A tentativa com o Conselho de Visegrad, que foi Polônia, Lituânia, alguns países da Europa Central, Hungria, que a ideia seria de criar um bloco que fizesse um contrapeso ao
a política da União Europeia, que geralmente é vista como contra os interesses do atual governo israelense. A Áustria, que passou de uma posição de 10 anos atrás de votar contra Israel na ONU, de ser um regime agora bastante para Israel. E tudo isso, na minha opinião, não é esse. Enfim, eu vou fazer uma pequena digressão. Não é uma novidade no jogo diplomático israelense. Por exemplo, eu vou dizer que nos anos 60 e 70, a estratégia da diplomacia israelense também era de tentar fazer o escopo um pouco fora dos países imediatamente ligados ao conflito. Ou seja, a ideia, por exemplo, ao invés de conversar com Egito, Jordânia, Síria e, na época ainda, as monarquias do Golfo, a ideia era falar com a África subsaariana, com países da África que pudessem, de certa forma, ajudar Israel a sair um pouco desse contexto apenas regional. Isso é uma releitura da mesma estratégia política. O Brasil, por exemplo, com o Bolsonaro, foi parte dessa estratégia, de tentar encontrar regimes que você pudesse quebrar um pouco essa estrutura engessada do conflito regional. E Emirados Árabes são, de fato, um alvo muito bom. É um país que nunca esteve em guerra com Israel, cujas relações são relativamente, vou entrar nisso depois, com relações que se estendem, enfim, por debaixo dos panos já há algum tempo, e que não tem exatamente o que eu diria interesses diretos na questão palestina, além da questão simbólica da unidade pan-árabe. Então, é uma boa jogada, não tem como negar. Era esperado, inclusive, enfim, esperado, mas eu acho que tem que ter um pouco de cuidado quando você fala é esperado. Eu acho que, inicialmente, são essas considerações. Eu acho que alguns pontos interessantes que você tocou, primeiro a questão do histórico, né? Eu acho que principalmente essa questão dessa estratégia de se aproximar de outros atores já não é novidade, né? Como você bem apontou, principalmente no período ainda da Guerra Fria, né? Israel tentou se aproximar da África subsaariana, até mesmo de países da América Latina, com essa visão de países de terceiro mundo, né? Israel vinha nesse jogo diplomático de se colocar como um país de terceiro mundo e se aproximar desses atores e sair desse jogo regional. Mas eu quero primeiro agora focar, né, como você começou falando, da questão interna de Israel, que daqui 2 dias a população já não vai, né, dar muita importância para isso. Israel já está, né, ainda continua, podemos dizer assim, numa crise política, né, forte internamente. E tanto para o Donald Trump, que dizem, né, que isso pode, de certa forma, auxiliá-lo agora na campanha eleitoral, né, que desde da primeira campanha ele já dizia que ia levar a paz, ele dizia essa expressão, que ele ia levar a paz para o Oriente Médio, né, e agora conseguiu mediar esse acordo, não com os palestinos, né, mas conseguiu mediar com outro ator regional. Você acha que pode influenciar na política interna de Israel esse acordo? Pode mitigar a crise política israelense atual, evitar uma 4ª eleição? Como que você vê? Não. Eu acho que pode ajudar um pouco dentro da dimensão interna do... Olha só. Vamos lá, vamos desmontar isso por alguns pedaços. Primeiro, os 2 membros do gabinete que deveriam estar sabendo sobre o plano não souberam, que foram Benny Gantz, ministro da Defesa, e primeiro-ministro Halufi, alternativo, e o ministro de Relações Exteriores, Gabi Ashkenazi. Eles souberam como a gente soube. Foi o Netanyahu saindo da reunião do gabinete de Corona, dizendo que tinham algo muito importante para a segurança nacional, e ficaram sabendo aí. Isso é muito problemático. Depois ele disse que foi uma questão que os Estados Unidos pediram para não ter muita gente sabendo, blá, 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 para não deixar... Inclusive ele disse que tinha medo que agentes iranianos tentassem sabotar o plano. O que é muito problemático quando você diz que 2 membros sêniores do seu gabinete podem ser alvos de uma ação de inteligência iraniana. Número 1. Número 2, ao mesmo tempo, Benny Gantz e Gabi Ashkenazi já tinham colocado panos quentes em cima da questão de anexação. Isso fortalece eles dentro do governo, porque quando eles falam, olha, mal ou bem,
nosso objetivo foi alcançado. Então, talvez isso apazigue um pouco os ânimos dentro do governo em relação a essa falta de negociação entre os lados do governo, que são o Kahol Lavan, o Partido Azul e Branco do Benny Gantz, e o Likud do Netanyahu. Isso pode ser perfeitamente possível, principalmente agora, inclusive, pode ser um início de uma conversa melhor sobre a crise política, que não tem nada a ver com política externa e nada a ver com os palestinos, é uma questão doméstica sobre o orçamento israelense. E internamente ajuda? Não, porque com uma tacada o Netanyahu basicamente disse para o lado do Likud que estava esperando a anexação que isso não vai acontecer agora, esse lado não vai gostar. O Yamina, que é um partido que agora está na oposição, que de vez em quando sinaliza que gostaria de estar na coalizão, ou pelo menos sinaliza que seria melhor do que o azul e branco. Nesse momento, essa negociação quebra uma das principais bases do Yamina, que são os colonos dos territórios. E também não ajuda dentro do próprio Likud, porque que vai ser a sua grande promessa de campanha de anexação, que foi a promessa de campanha anterior, é desfeita. E tem algo muito mais perigoso, que é algo simples. Se o Trump não é reeleito, não tem anexação. Então, isso diminui a janela de tempo possível para 3 meses, 4 no máximo, e provavelmente agora, isso não é aquilo, domesticamente não é uma questão que vai, nesse momento de tensão dentro de Israel, com 20% de desemprego, incerteza sobre o orçamento, não é algo, na minha opinião, que vai trazer grande tração. O Netanyahu provavelmente vai fazer como ele fez na última eleição, que era a foto dele com diversos líderes internacionais, dizendo que trouxe respeito a Israel, mas é um pouco simbólico. Não acho que seja algo que vai dizer que tem implicações imediatas. E falando do próprio Netanyahu, né, o acordo ele implica, em certa parte, nessa desistência de Israel da anexação, né, seja parcial ou total, dos territórios ocupados, né, na Cisjordânia, dos assentamentos, os maiores blocos de assentamento. E Netanyahu sempre deixou claro, né, que essa era uma intenção dele. Nesses 11 anos do atual governo, né, lembrando aqui a todos que estamos assistindo, Netanyahu já tinha sido primeiro-ministro nos anos 90, após, inclusive, o assassinato do Rabin, e depois retornou em 2009 e está, desde então, no comando do governo, né, como chefe de governo de Israel. E ele sempre teve esse plano, né, esse ideal da expansão dos assentamentos, né, da anexação, né, de criar realmente um legado para a figura dele, para a imagem dele. Como ele assina esse acordo com esse ponto aí que não pode, né, a anexação deveria então não acontecer, como que você vê isso, né? Você acha que Netanyahu vai desistir do grande plano dele? Como que ele vai contornar essa situação, inclusive com seus próprios partidários do Likud, como você bem apontou, que tem, né, claro, já essa intenção, né, apoiam esse projeto de poder? Assim, primeiro que nem todos. Muitos do Likud facilmente deixariam de lado isso se fosse, não diria facilmente, mas não são, podem ser pragmáticos. Não necessariamente todos são exatamente desse lado. E assim, mais uma vez, todos esses planos do Netanyahu ou ele recupera algo anterior, ou é um pequeno Frankenstein de planos políticos que já passaram pela atmosfera israelense. O plano de normalização pela esfera econômica de livre mercado, quem escreveu é o Shimon Peres, no seu livro Um Novo Oriente Médio. Isso tem são quase 3 décadas já, que é a ideia de que uma esfera de prosperidade entre os países, entre Israel e os países do Oriente Médio, trocando tecnologia e trocando inteligência, isso seria benéfico a todos e necessariamente traria uma expansão, inclusive, da democracia liberal pelo Oriente Médio. Deu errado. Mesma ideia. Tá? Tanto que a primeira coisa que vieram falar é que o acordo vai ser de troca de tecnologia, da vacina do corona,
etc, etc. Bastante óbvio. Segundo, o Netanyahu, em 2009, também se mostrou pragmático no discurso de Bar-Ilan, que falou da solução de 2 estados, obviamente, porque havia uma atmosfera para isso. Então, tanto que o plano do Trump que mostra o mapa o mapa dos territórios do futuro Estado palestino, é uma versão um pouco piorada de Oslo, sem a participação dos palestinos, obviamente, porque a atmosfera é completamente diferente, não existe, tanto que a jogada política foi bom o suficiente para apresentar e dizer, bom, eles não aceitaram. Óbvio, não foram convidados para negociar. Nesse caso é um pouco diferente, claro, porque você está falando de um país que, como eu disse, não está envolvido diretamente com o conflito, então o peso é um pouco diferente. Também as mensagens são diferentes. Vamos lá, a gente tem 3 apresentações do plano. A primeira, a comunicação dos Estados Unidos, dizendo que formalização de laços diplomáticos e a paralisação do plano de anexação. Do outro lado, você vai ter o lado dos Emirados Árabes dizendo que você tem o início de conversa para acordos diplomáticos, o apoio dos Emirados Árabes à solução de 2 estados e à solução da paz da Liga Árabe, e o desejo de relações frutíferas com o Estado de Israel. E no terceiro você tem o Netanyahu dizendo que são relações diplomáticas e a anexação fica para depois. Ou seja, são 3 versões diferentes do mesmo plano. Obviamente você pode dizer o seguinte, cada lado está falando para a sua audiência. Ok. Mas isso faz com que a gente não saiba exatamente como isso vai acontecer. Vamos lá, eu vou te dizer o seguinte, eu vou arriscar. Eu moro em Beersheba no momento, tá? Eu moro a 40 e poucos quilômetros de Gaza. A primeira operação israelense contra os mísseis do Hamas vai botar esse plano em uma situação um pouco mais delicada. E acontece. Não é esperado. Então, tanto que, por exemplo, a ministra na época do Esporte, Cultura, Miri Regev já visitou Abu Dhabi em 2018. Tem vídeos dela na internet, ela fala alguma coisa de árabe, até onde eu sei, e tocaram a Tikva no Campeonato Mundial de Judô. Só que isso não, por exemplo, isso não impediu, quando começou a ter ondas de violência entre israelenses e palestinos, que Abu Dhabi mandasse uma mensagem condenando a violência israelense, etc, etc. Assim como os sauditas, exatamente a mesma coisa. Tem muitos interesses em jogo aqui. Então, é por isso que eu sempre digo que tem que ter um pouco de cuidado nas análises. É, de fato, um grande momento e, ao mesmo tempo, um momento que a gente tem que esperar para ver esse desenvolvimento com um pouco mais de calma, porque, assim como o plano com Trump foi apresentado como a maior solução possível e nada aconteceu até agora. Absolutamente nada. Né? O plano do século, nada aconteceu. Porém, por exemplo, vamos dizer que o reconhecimento do Golã e da embaixada em Jerusalém foram super rápidos. Então, obviamente, tem que levar em consideração quais são os atores em jogo. Quando é só os Estados Unidos e Israel, é muito simples fazer alguma coisa. Você não tem grandes questões. Quando você tem um terceiro ator, cujas relações não só entre esse eixo, mas com as outras monarquias do Golfo, e com outros países do mundo árabe, que obviamente perderam força, mas ainda existem, é um pouco mais cuidadoso. Outras questões que a gente tem que tocar, questão sobre o Irã, quanto isso influencia nessa decisão estratégica, qual é a possibilidade, qual vai ser o próximo país, provavelmente, que vai normalizar relações com Israel. Eu tenho várias apostas. Então, enfim, vou deixar você conduzir um pouco, senão acabou. É sobre isso que eu quero falar agora. Você já tocou no ponto, né, que eu estava esperando para falar, mas antes de continuar, eu quero relembrar aqui os nossos espectadores que estamos recebendo perguntas
tanto pelo Facebook do Instituto Brasil-Israel, quanto aqueles que estão assistindo pelo Zoom aqui na ferramenta Q&A. Então, enviem as perguntas, estaremos lendo as perguntas aqui ao vivo. Então, continuando eu quero falar sobre isso, né? As apostas sobre os próximos países, né? E principalmente quero perguntar já sobre a Arábia Saudita. Isso porque no ano passado, né, já tivemos podemos dizer assim, não em níveis diplomáticos, mas uma breve aproximação entre Israel e Arábia Saudita, principalmente durante o tensionamento das relações de Arábia Saudita com o Irã, né? A visita até do primeiro-ministro libanês à Arábia Saudita, que depois levou até uma ameaça de renúncia. Então, assim, várias questões, lembrando que o Hezbollah, que é um grupo político no Líbano, que pratica atos de terrorismo, reconhecido como terrorista por Israel, por exemplo, é financiado pelo Irã. Então, assim, são muitos atores aí nesse quadro, e a Arábia Saudita também é muito próximo dos Estados Unidos, né? É ali, junto com Israel, os maiores aliados dos Estados Unidos na região. Então, quais são suas apostas para os próximos, né, acordos de Israel com os países do mundo árabe? E se a Arábia Saudita estaria ali entre o próximo ou, né, os próximos? Vamos lá. Arábia Saudita, talvez não. Eu acho que ainda é um player muito delicado. Ainda que sabemos que existem relações, existem, enfim, canais não oficiais de comunicação. Existem enfim, relações internacionais, volta e meia, a gente usa, tem umas questões muito curiosas. Eu vou, por exemplo, quando Israel retaliava contra ataques de infiltração dos países árabes em volta, você não tinha um press release da embaixada, do Ministério das Relações Exteriores. Tinha alguém que ligava para a Rádio Monte Carlo, no Chipre, e falava assim, disseram que Israel atacou tal. E aí isso saía nas notícias. Nunca tinha uma confirmação oficial. Então, isso nos canais diplomáticos, quando não se quer estabelecer relações diretas, como a Arábia Saudita demonstra, ainda, por exemplo, não estar pronta para isso. Aparece um blogueiro próximo à fonte do governo que visitou em Jerusalém, disse que gosta de Israel, falando em hebraico. Mas assim, difícil saber. Eu apostaria que não. Mas tem um alvo, Bahrein, por exemplo, parece ser o próximo país que também condições semelhantes ao dos Emirados Árabes, então possivelmente seria um bom país para ensaiar alguma normalização. E o Sudão, que não é um país árabe, porém, que o presidente da junta militar já avisou que não tem problema nenhum de ter relações com Israel. Provavelmente já tem vendas de equipamento militar, que acontece que provavelmente já aumenta, enfim, comércio geralmente traz os países um pouco mais próximos. E, por enquanto, eu diria que a Arábia Saudita é a joia da coroa nessa relação. É difícil saber se seria tão rápido, mas assim, eu sou historiador, então eu posso te dizer que eu profetizo para o passado. Para o futuro, a gente tem um pouco mais de cuidado. Mas eu acho que esses seriam os próximos países que fazem sentido nesse jogo diplomático. A Arábia Saudita, sim, todas as monarquias do Golfo são excelentes pontos estratégicos. Catar, talvez? Catar pode ser, mas é difícil saber. Eu diria que Bahrein, Sudão seriam os alvos mais próximos. Jared Kushner, que foi o antigo enviado especial para a região, para o plano do século, já disse que tem outro país interessado. Vamos ver o que é. Pode ser um blefe também. Uhum. Tem que ter muito cuidado, porque existe um sério problema, enfim, com certeza você sabe, relações diplomáticas nesse espaço é um pequeno tango. Um passo fora de o outro sai.
Então, se as ações forem muito pesadas, por exemplo, contra os Emirados Árabes, outros países potenciais vão falar, tá, olha só, pode até ser, mas não agora. Não tem atmosfera. Então, é sempre aquilo. Vamos ver. Então, mesmo com essas indicações, talvez, né, o Bahrein, talvez um outro ator que já esteja talvez indicando, né, a gente não vai ter uma reação ali, vários países, né, em período curto de tempo, não. Acho que não. Eu acho que vale a pena esperar mais um pouco. Primeiro, por vários motivos. Também dentro, como eu disse, dentro de Israel, a própria base de Netanyahu não necessariamente vai estar muito eufórica com esse acordo, principalmente quando deixou a questão da anexação mais para frente ainda, que já, sinceramente, depois de ter passado um mês e nada foi feito, também já parecia que nada ia ser feito de qualquer maneira. A impressão era essa, muita conversa, pouca ação. E agora, então, que se colocou isso de maneira um pouco mais clara, azedou ainda mais um pouco. Então, vamos ver. Ó, temos uma pergunta aqui que enviaram para a gente aqui, e era também uma pergunta que eu já ia fazer, então aproveito. Foi uma pergunta anônima, mas se dá para dizer que o peso desse acordo é puramente simbólico ou pode-se imaginar algum desdobramento concreto para os dois países? Já ia na linha que eu ia perguntar, porque Israel tem acordos também em relação com o Egito e Jordânia, acordos já históricos, né? Egito em 79 e Jordânia em 94, e é o que a gente chama de paz fria, né? É uma paz extremamente fria, porque você não tem conflito, então você tem ausência de conflito, mas ao mesmo tempo não é uma relação, né? Econômica forte, diplomática forte. Então, o que você acha? Você acha que esse acordo, né, vai levar de fato uma cooperação entre os dois países ou é algo puramente simbólico que vai representar uma paz fria entre eles? Possivelmente, olha só, o fato dos Emirados Árabes não serem um país fronteiriço com Israel, isso aumenta as chances de terem uma cooperação tecnológica, científica, humanitária, tanto que Emirados Árabes enviaram ajuda, ajuda humanitária para Ramallah e foi negociado com Israel. Então, é possível. É um país com bastante dinheiro, que tenta se mostrar mais ocidental, tem essa crise do petróleo, ou seja, é bom diversificar a pauta de exportações. E ao contrário dos países a Jordânia e Egito tinham muito medo de acabarem sendo colonizados por Israel, entre aspas, por causa do fato de Israel ter um mercado exportador muito mais forte, tem uma capacidade econômica muito mais forte. Sem contar que tem questão de fronteiras. Você está falando de países fronteiriços que têm outras disputas em jogo. Então, é um pouco mais complicado. Isso faz com que a equação com esses dois países seja um pouco mais complicada. Olha, mas já existiram, tinham fábricas têxteis israelenses dentro da Jordânia. Bem, se produzia tudo sem etiqueta, mas para não falar que era produto de Israel ou produto da Jordânia, mas existiu. Hoje em dia já não é algo que, como esperado, acabou tendo um retrocesso nessas relações. Então, concretamente, como mais uma coisa, tudo especulativo. O Ophir Acunis, que é o ministro de Ciência e Tecnologia, já disse que vai ter cooperação no programa espacial, enfim, provavelmente a gente não vai ver a autoestrada Tel Aviv-Abu Dhabi, mas a gente vai ver... Talvez voos da Emirates, não? Voos da Emirates é um dos que já disseram que vai ter. Porque, enfim, já aconteceu recentemente de terem diversos israelenses em Abu Dhabi. Para quem conhece o mundo religioso, tinha um Chabad Lubavitch, que talvez uma das maiores organizações judaicas religiosas do mundo, tinha uma sede em Abu Dhabi, e quem quiser entrar no YouTube, procurar a reza que fizeram, uma reza para o governante do país, em hebraico, é bastante interessante.
desenvolvimentos concretos são esses, acordos comerciais, o início de troca comercial mais robusta. Isso sequer precisa de relações diplomáticas, esse é o meu ponto. E provavelmente, se vocês estão esperando uma embaixada dos Emirados Árabes em Jerusalém, isso é uma daquelas coisas que eu vou me arriscar a dizer que 95% de chance que não vai acontecer. É extremamente sensível, é um ponto muito contencioso, e isso não iria ser arriscado de maneira alguma, provavelmente em Tel Aviv. Se a gente puder, até falando sobre esses voos da Emirates, né, essa é uma das primeiras coisas que eu pensei na prática, que eu acho que podem ser positivas para os israelenses, né, considerando que Emirates é uma das melhores companhias aéreas do mundo e ligam, né, o mundo em várias formas, várias rotas, principalmente ligando a Ásia, né, regiões do Sudeste Asiático, do Sul da Ásia e tudo mais. Isso é bom para os israelenses, né? Porque antes eram uns voos malucos que tinha que sair, ou fazia pela El Al, né? El Al faz alguns voos, mas ou tinha que fazer conexão na Europa, umas conexões muito estranhas. Então, para a população israelense, acho que a gente pode ter um aspecto positivo nisso, né? Espero que sim. Eu seria um dos beneficiários. E provavelmente, não sei, quando tudo passar, porque talvez a gente faz o encontro do IB, pesquisadores do IB em Abu Dhabi. Sim. Ó, temos mais uma pergunta, seguindo essa linha do final da sua fala, né, sobre essa possível embaixada ou mesmo vamos dizer assim, até mesmo pensando em turismo, né, dos Emirados para Israel. Você acha que isso vai ser possível? É uma pergunta da Mary F. Você acha que eles vão, né, os Emirados aí vão poder ir para Israel, vão poder visitar a mesquita em Jerusalém? Como que isso vai funcionar? Olha, caso tenha visita, seria para Israel, isso é uma goleada, porque eles podem mostrar, vejam como a gente respeita as outras minorias, como a mesquita é aberta, etc, etc, etc. Isso obviamente, seria uma grande propaganda para Israel. Então, assim, é um país muito complicado, tá, meus Emirados Árabes? É aquele tipo de coisa que eu vou falar, gente, é um país que só parte da população tem direitos plenos políticos, começando. Então, também um pouco daquela mistificação sobre o que são os Emirados Árabes, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas provavelmente turismo vai acontecer caso se concretize. Lembrando que antes das relações entre Israel e Turquia serem problemáticas, a Turquia era um destino comum para os israelenses viajarem. Era muito normal. E além disso, ainda tem trabalhadores turcos que vêm trabalhar em Israel, é muito normal. Então, provavelmente a mesma dinâmica pode passar a acontecer. Só queria comentar uma coisa, por exemplo, a gente falou muito dos benefícios para Israel. Quais são os benefícios para os Emirados Árabes? Eu acho que o primeiro seria diversificação econômica. E segundo, a possibilidade de se criar, de fato, uma aliança semi-formal contra o Irã. Sim, eu acho esse aspecto muito importante, inclusive pela própria aliança entre Emirados Árabes e Arábia Saudita, né? Por isso que a Arábia Saudita acaba sendo um ator importante, né? Eu penso até em cooperação em defesa, cooperação na área militar. Você tem tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados Árabes, que são países com muito dinheiro e exércitos horríveis. Uhum. A Arábia Saudita tem uma campanha militar catastrófica no Iêmen. Realmente muito ruim. E eu tenho um ponto aquele pontinho não mencionado, que é o fato de, se caso uma aliança, ou pelo menos um certo compromisso de defesa mútua ou de áreas de influência se concretize, o que você tem? A expansão do guarda-chuva nuclear israelense, que esses países iriam se beneficiar. Isso é muito bom para eles. Para Israel também, que de fato, caso não, espero que nunca aconteça, mas no providencial guerra contra o Irã, você tem uma base avançada que ajudaria muito
para Israel. E, de fato, isso são benefícios imensos, tanto para as monarquias do Golfo quanto para Israel, nessa perspectiva de criar um cordão de defesa contra o Irã. Israel tem a tecnologia, tem o know-how, né? Enquanto a Arábia Saudita e Emirados Árabes têm o dinheiro, né? Então, ali é uma aliança muito interessante. É um excelente casamento. Continuando aqui com as nossas perguntas, falando agora um pouco de Palestina, né? Lembrando que nós teremos 1 hora, mais ou menos, aqui da nossa live, então já estamos encaminhando para os 20 minutos finais. Ainda estamos recebendo perguntas, então podem enviar tanto pelo Facebook quanto pela ferramenta Q&A do Zoom. Falando um pouco de Palestina, né? Aqui estão perguntando se esse acordo representa uma mudança de foco, né, no Oriente Médio dos assuntos mais importantes na agenda. Se o Irã agora teria uma importância maior do que a questão palestina, né? Isso tanto na região, e aí eu estendo também aqui por minha parte, no cenário internacional, nas organizações internacionais, né? Porque um questionamento que eu até tive vendo a notícia hoje, acompanhando as análises, as repercussões sobre esse acordo, é exatamente Israel tentar diversificar esses parceiros na região, parceiros inclusive que fazem parte da Liga Árabe, que sempre foi um ator importante na ONU, né, com resoluções, apresentando propostas, né, de condenação de Israel nas maiores diferentes esferas das organizações internacionais, num aspecto bastante pró-Palestina, né? Então, como que você vê isso? Você acha que vai mudar esse foco? Se agora vai ser mais Irã e menos Palestina? Se os palestinos vão acabar perdendo esse espaço dentro da Liga Árabe e das organizações internacionais como um todo? Eu acho que já tem algum tempo que isso acontece, não é... Olha só, mais uma vez. A esperança de muitos dentro desse jogo é que, inclusive do Netanyahu, é que toda a questão palestina fique para segundo plano. Tanto que ele está dizendo, olha, tem uma ameaça de verdade enquanto vocês estão se focando nisso aqui que não é relevante para vocês. Você tem o Hezbollah, você tem o Irã na Síria, você tem a milícia pró-Irã dentro do Iêmen, você tem um cordão de influência iraniana no Oriente Médio que necessariamente é um regime. Vamos explicar, vou entrar um pouco mais a fundo nessa questão. Que é um regime revolucionário, cujo princípio da sua existência é expansionista. Okay? Vamos lembrar do outro regime que a Arábia Saudita, que todos esses países da monarquia do Golfo também foram contra. O regime do Nasser, que quando na guerra do Iêmen do Norte, em 1962, também foi ridicularizado como um regime expansionista que estaria em devaneios em mudar a face do Oriente Médio. Então, o Irã ele apresenta de certa forma, esse elemento desestabilizador que para os países do Golfo é muito importante ser contido. E, de fato, em termos práticos, é muito mais imediato do que a questão palestina. Só que tem que ter um cuidado com a arrogância, que de vez em quando eu acho que o Netanyahu tem em relação a isso, que é a partir do momento que a gente tiver livre comércio e cooperação, vão esquecer da questão palestina. Não acho que vão. Tanto que o porta-voz dos Emirados Árabes já disse que apoia o Estado palestino, continua apoiando a questão palestina. Então, mais uma vez, tem dois elementos aqui que provavelmente a gente tem que levar em consideração. Tem dois lados. O lado dentro da própria unidade do mundo árabe e o lado das relações pragmáticas com Israel. Então, e eles são presos um ao outro, eles não são separados. A gente não pode ler um esquecido do outro. Porém, contudo, a questão palestina perdeu força. O Mahmoud Abbas não é Yasser Arafat. A onda do mundo palestino, que surfou muito na onda da descolonização dos anos 70 e com as imagens das intifadas, não é mais o mesmo. Primeiro, porque Israel conseguiu conter terrorismo palestino.
certa forma, e conseguiu administrar o conflito de uma maneira que ele deixa de ser tão intenso quanto antes. Mesmo nos seus piores momentos, ele é contido ou em Gaza, no geral, e quando teve a tentativa a intifada das facas, dos esfaqueamentos nos territórios em Jerusalém, por que isso ficou conhecido como intifada das facas? Porque falhou em ser a terceira intifada. Então, isso mostra que simplesmente não é... A questão palestina se perdeu um pouco. Tanto que eles souberam tanto dos planos quanto eu e você, e o Benny Gantz e o Gabi Ashkenazi. Eles abertamente disseram que foi uma facada nas costas, a gente descobriu através da mídia, e é bastante significativo isso. Você tem, dentro do mundo árabe, os palestinos sendo os últimos a saberem de algo que, de certa forma, impacta a existência deles. E uma coisa é eles ficarem sendo os últimos a saberem do plano do Trump com o Netanyahu. Outra coisa é a normalização de países árabes, que, de maneira clara, eles se sentem abandonados nessa causa, quando o país se alinha com Israel. Não, e ainda é importante até frisar que esse acordo reforça a imagem, né, um pouco, não a imagem, né, mas a conduta histórica de Israel de fazer acordos com países, com estados, e negar um acordo com os palestinos, dizendo que não tem com quem negociar, que não tem representação, que a Palestina o governo hoje é dividido entre a Autoridade Nacional Palestina na Cisjordânia, o Hamas em Gaza, né? Então esse discurso, né, que a Palestina não seria um estado, não seria um país, e que Israel só faz acordos com países, né, com estados nacionais. Então, novamente, reforça um pouco, na minha visão, não sei se você concorda, reforça um pouco esse discurso, né, israelense dessa direita, né, israelense que a gente tem no poder hoje. Obviamente, fazer um acordo com os Emirados Árabes não é fazer um acordo com Ramallah. É muito diferente. O que você tem em jogo são reivindicações totalmente diferentes. Tanto que, sendo bastante sincero, eu, em outras condições, se Israel sequer tocasse no plano de anexação, talvez isso acabasse acontecendo mais para frente, as normalizações de laços. Porque os fatores são outros. Eu não acho que... Obviamente, é muito mais fácil você negociar com um ator diplomático que não tem nenhuma reivindicação maior sobre você do que parar um plano que já não existia. Porque, no fundo, é isso. Não se pede que se reconheça o Estado palestino, não se pede nada além do plano de anexação que já tinha perdido fôlego. Exato, mas como por todos os fatores que eu disse anteriormente. Um Estado que nunca teve em guerra contra Israel, um Estado que tem interesses relativamente semelhantes. Então, sim. Nós temos aqui duas perguntas para a gente falar um pouco dos Estados Unidos, né? Estão pedindo aqui para a gente falar dos Estados Unidos. Eu comecei na minha fala dizendo que essa foi que o Donald Trump, né, teve um papel importante aí na negociação desse acordo, e que, né, lembrando que esse ano é ano eleitoral nos Estados Unidos. Então, estão aqui nos perguntando, né, quão significativa foi a participação dos Estados Unidos para o acordo e qual o interesse dos Estados Unidos nesse acordo, né? Eu já reiterando aquilo que eu disse, né? Eu acho que é importante para o Trump, né, para deixar um legado e pensando principalmente nas eleições, né? Eu não sei até que ponto isso influencia tanto nos Estados Unidos para as eleições, considerando toda a crise da Covid-19, né, o desemprego, os Estados Unidos, o país que teve o maior número de casos e de mortes ainda no mundo. Não sei até que ponto isso ajuda o Trump, mas é claro, sabemos que tem o lobby de Israel no Congresso americano, que tem muita influência, né? É um lobby poderosíssimo no Congresso, e que, né, tem ali relações próximas com o Partido Republicano. Mas, Leonel, como que você pode complementar essa pergunta que estão fazendo sobre
os Estados Unidos? O Trump é o anti-Obama nessa perspectiva. O que é que a política por Oriente Médio do Obama foi forçar Israel a falar sobre dois estados? Trump não força Israel a falar sobre dois estados. Obama colocou o Irã no JCPOA, no acordo de restrição de armas nucleares. Trump rescinde o acordo e coloca pressão em cima do Irã com Soleimani, com a morte de Soleimani e com o ensaio de uma aliança anti-iraniana no Oriente Médio. Obama fica lembrado como o presidente que no final ainda, posso dizer que esfaqueou pelas costas Israel deixando passar uma resolução da ONU que condena a atuação israelense nos territórios. Trump diz que não me interessa falar sobre isso. Então, obviamente, eu imagino que de alguma forma o interesse dele de falar, fui o presidente que trouxe mais um acordo de paz para Israel, é bom para, enfim, olha só, política externa não é um assunto que, sinceramente, atrai eleitorado em país nenhum. Isso é uma ilusão, tá? Nos Estados Unidos, no máximo quando corrobora, enfim, narrativas sobre o excepcionalismo americano, sobre o papel americano na manutenção do mundo. Porém, lembrando que o Trump se elegeu numa plataforma também de sair do Oriente Médio. Então, isso é um pouco amorfo, essa questão. É difícil dizer que o Trump vai ganhar mais votos porque ele colocou que ele fez os Emirados Árabes se alinharem com Israel. E também, por exemplo, a AIPAC vai apoiar a medida. O AIPAC, quando a anexação começou a parecer que estava tomando tração, eles decidiram não se posicionar. A Zionist Organization of America, que é uma organização que é muito mais à direita, mas é um grupo pequeno, mas relativamente influente, provavelmente vai falar, bom que tenha aproximação, porém, em termos gerais, a gente prefere, eles vão dizer, o plano de anexação não pode se tornar uma moeda de troca. Como a vasta maioria dos judeus americanos não eram favoráveis ao plano de anexação, pelo menos 70% a 80%, não se identificam como sendo uma proposta política relevante. Isso vai mudar um pouco deles em favor sobre o Trump? Provavelmente não, porque são questões domésticas, não são questões de política externa apenas. Então, para o Trump é algo bom, mas assim, eu falar que isso garante a reeleição dele? Não. Posso dizer claramente que os cheques dele de $600 são uma arma muito melhor, que é o auxílio emergencial nos Estados Unidos, com certeza é a arma da reeleição dele, não a paz em relação a Israel, enfim, isso não é algo tão relevante. Mas assim, o que antes da crise garantia a reeleição dele era o crescimento econômico dos Estados Unidos, era a taxa de desemprego lá embaixo, né? Sim. Isso vai aparecer na propaganda eleitoral, mas onde os outros falharam eu consegui. Mas eu acho que assim, se você tivesse como medir a porcentagem, acho que não chega a ser o suficiente para algo que vai mudar a opinião de pessoas sobre o Trump. Concordo. Para a gente já finalizar com a nossa última pergunta, temos uma pergunta do professor Michel German aqui para a gente. Ele quer saber se nós acreditamos que eleitoralmente pode ter sido um tiro no pé do Netanyahu. Já que, na melhor das hipóteses, a possibilidade de anexação se enfraqueceu e um acordo com o Emirados Árabes Unidos não traria eleitores da esquerda para ele, né? Para o Likud, para o Bibi. Quer começar, ou não? Você quer comentar alguma coisa? Se você quiser, por favor. Não, eu acho que
Eu vou ter que concordar, eu acho que sim. Porque, primeiro, né, já tem uma crise política já em curso, já estão cogitando uma quarta eleição, o que não é bom, né? Ainda considerando a pandemia, considerando, né, que agora você pode dizer melhor, não está aí, né? Mas estão aumentando os casos, né? Então a situação não está controlada em nenhum lugar, né? Em Israel agora é que a gente está no Brasil, né? Então comparando com o Brasil, Israel está ótimo, né? Mas, é, mas agora está voltando a crescer os casos, então é uma situação preocupante, é claro, em Israel. Uma quarta eleição não facilita essa situação, né? Você tem uma perda ainda, porque muitos votaram no Benny Gantz querendo que o Bibi saísse, né? E aí o Benny Gantz foi lá e fez uma aliança com o Bibi. Então, já tanto que parte do Carola Van saiu, né? A parte, principalmente do Yesh Atid, do Yair Lapid, né? Saiu, debandou, hoje está na oposição. Então, cria uma situação ali de mais crise política. Eu não sei como o Bibi se sairia numa nova eleição, e mesmo que ele tivesse mais votos, não sei se ele conseguiria formar governo na atual distribuição de cadeiras. Realmente, assim, não sei. Está muito fragmentada a Knesset no momento, né? O número de partidos aí fragmentou. Então, com uma quarta eleição, eu não sei se o Bibi se manteria no poder, como ele quer, né? E não sei se ele conseguiria, mesmo tendo um número maior de votos, formar o governo, formar aí uma coalizão. Então, assim, ele não vai... A anexação agora, né? Como ele disse, não está descartada, e eu também não acho que ele vai descartar assim tão fácil, mas ele tem essa cláusula, né, no acordo. O Emirados Árabes, né, deixou claro que a anexação não pode acontecer, né, para o acordo funcionar. Então ele vai ter que pesar aí o que vale mais para ele. É essa anexação? Será que essa anexação, como você mesmo disse, eu acho que não pesa tanto assim eleitoralmente para ele, em relação ao acordo com os Emirados Árabes, mas a esquerda não vai votar no Bibi. Então, realmente, eu não acho que foi uma jogada muito boa para ele, pensando em termos eleitorais. É claro que eu acho que a imagem dele no exterior pode ser que tenha melhorado, né? Pode ser que ele tenha agora conquistado um prestígio maior internacionalmente, mas pensando pragmaticamente em questões eleitorais, eu não sei se foi uma boa opção para ele. Como eu disse anteriormente, isso pode possivelmente alienar parte do eleitorado dele, o eleitorado que esperava a anexação, que votou nessa base ideológica, que, sem sombra de dúvida, migra para o Yamina, que é o partido do Naftali Bennett e do Bezalel Smotrich, que é talvez o parlamentar dos mais claramente pró-anexação, que disse hoje, por exemplo, que o Bibi lo yamin velo yuman, não é de direita e não dá para se acreditar, quando ele fala que não vai fazer que ele não vai levar à frente a anexação. De fato, eleitoralmente é um problema para o Bibi, porque você acaba por alienar certos eleitores que vão migrar para outro partido, que está na oposição, e que assim já esteve com o Bibi, foi o aliado natural, mesmo pela proximidade de diversas questões da plataforma do partido. E tiro no pé é uma expressão muito forte, mas não alcançar os ganhos esperados, sim. Provavelmente, se a ideia era mostrar como o Bibi se coloca no hall de grandes negociadores do conflito árabe-israelense, de colocar o terceiro país com paz com Israel, se essa era a intenção, isso vai ser um pouco ofuscado pela possível sensação de traição de parte do eleitorado, que já se sentia traído, tá? Porque muitos dos que querem a negociação não pensam também numa negociação pragmática, de só anexa um pedaço. Tem uma parte significativa de que a cessão de território para o Estado palestino por si só é um problema, seja o qual for. Eles não querem somente a anexação dos grandes blocos, que a gente chama, que é o bloco de Gush Etzion ou do Vale do Jordão. Eles querem todo o território.
e o próprio plano do século já coloca isso de fora. Essa perspectiva não tem como ser alcançada. Então, para esse pessoal, a questão é que, tipo, de você não estender soberania na Judéia e Samária, você cria um desconforto desse pessoal que tinha se alinhado com, ou pelo menos estava um pouco mais próximo do Likud, que eles conseguiram canibalizar do Yamina, tanto que é um partido muito pequeno hoje em dia, que nas próximas eleições, por causa do corona e por causa, provavelmente, de um eleitorado que ficou insatisfeito com a anexação, saiu de 5 para possíveis 19 cadeiras. Só que, assim, política de opinião israelense, você pode levar muito a sério, você pode levar zero a sério, porque tudo muda muito rápido. A gente teve um partido, Zehut, que também falava de anexação dos territórios. Ia ter 26 cadeiras, 22 cadeiras, 19 cadeiras, 16 cadeiras, não entrou no Knesset. Sim. Então, muito cuidado com previsões do futuro, porque a opinião política corre muito rápido aqui. O Likud, por exemplo, já falaram que desceram 10 cadeiras. E provavelmente, de acordo com a última pesquisa de opinião, ele monta a coalizão com 62 mandatos. Porém, com o Likud muito diminuído, com o Yamina com 19. Só que isso a gente não sabe o que acontece. Primeiro, não sabemos se vai ter eleição. Segundo, não sabemos o que é o mundo até novembro. Porque, por exemplo, provavelmente se tiver mais um fechamento, um lockdown, e isso provavelmente vai aumentar bastante a oposição a Netanyahu, porque a parte do protesto é sobre isso. Sobre o fato de que Israel está dando muito pouco subsídio para as pessoas, para sobreviverem, enfim, para perderem emprego, etc. Então, são várias pequenas questões. Eu acho que caso esse programa, caso esse anúncio fosse feito em dezembro de 2000, vamos lá, não é dezembro. Na última vez que o Netanyahu teve uma coalizão, caso isso fosse um anúncio ainda de uma coalizão estável, provavelmente seria mais fácil lidar com esses problemas. Nesse momento que a opinião doméstica está extremamente fragilizada, eu acho que é um pouco temerário. Votos da esquerda vão para o Netanyahu. Eu acho que provavelmente votos do Netanyahu vão para alguém que está mais à direita a ele nesse momento. Na minha opinião, só essa transferência de votos muito provavelmente vai ocorrer, porque ele se colocou numa berlinda quando ele sabe também, tá? Não vamos ter muita ilusão de que o Netanyahu está completamente alheio e pego por surpresa, me coloquei numa berlinda, o que eu faço agora? Isso certamente não está acontecendo. Porém, ao mesmo tempo, ele pensou, olha, tem um cálculo político que eu estou fazendo aqui, que é muito, muito claro, que é me colocar como líder forte, conseguir, etc, etc, etc. Vale saber se isso cola. Na minha opinião, não. Sim, na minha opinião também não. Eu acho que ele está buscando aqui diferentes legados, né, que ele pode deixar. Se não vai acontecer o legado da anexação, então ele quer essa figura do líder que vai conseguir levar a paz e vai conseguir inúmeros acordos de paz. Mas realmente eu acho que internamente não sei se vai funcionar muito para a estratégia de se manter no poder, né? Que também é a estratégia dele. A estratégia dele é não ir para a cadeia em 2021. Verdade, é verdade. Lembrando disso. Tem isso também. Obrigada, Leonel, obrigada pelo bate-papo. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Quero agradecer a todos que assistiram essa live. Lembrar que ela vai ficar salva no Facebook do Instituto Brasil Israel e também no YouTube do Instituto Brasil Israel. Então, agradecer a todos que enviaram perguntas, que assistiram até aqui. E até a próxima. Obrigada.